Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Pod Dermos, o podcast onde a gente vai falar sobre saúde, beleza e bem-estar. E claro, hoje, mais uma vez e como sempre, né, Dr. Gerson comigo hoje, onde a gente vai abordar alguns temas aí sobre essa história da Dermos, da manipulação, né? Primeira farmácia de manipulação de Santa Catarina. E claro, a gente vai falar aí sobre alguns tópicos, não só sobre história, mas alguns tópicos onde a gente vai trazer aí alguns ativos inovadores, né? Parece que eu já fiquei sabendo aí que tem o peptídeo de cobra, né? E o que isso faz aí, né? Então, sejam muito bem-vindos. Bora lá. Conhecimento e o que eu posso cuidar da minha saúde, da minha beleza e do meu bem-estar. Já como a Organização Mundial de Saúde fala, saúde não é somente apenas ausência de doença. Não é isso, doutor Gerson? Exatamente, né? Saúde é um complexo muito maior. A doença também é uma condição muito mais complexa, né? Mas, de forma geral, nós estamos aqui como profissionais de saúde, né, para poder auxiliar no que for possível e trazer qualidade de vida, de preferência, né, cuidando preventivamente, né, da saúde, preventivamente de uma doença, né? E a suplementação, por exemplo, faz parte disso. Uma boa qualidade de sono, uma vida de higiene mental, né? É muito interessante para que a gente venha nesse sentido. E isso tem a ver com farmácia com manipulação? Totalmente, né? Totalmente, Totalmente. né? E aí, né, tem aquela situação, né? O que se faz na farmácia de manipulação, né? E a gente começa pela Dermos, né? Então, aí entra aquela questão, né? A questão, né? O manezinho, a questão, né? Quantos anos a Dermos está aí no mercado, né? A Dermos iniciou as atividades em 1983. Né? Meu Deus, eu tinha 5 anos de idade. Há 41 anos atrás, já indo para 42 agora, né? A Dermos iniciou e pelo próprio nome, né? Nós iniciamos o trabalho voltados para prestar o serviço para os dermatologistas, né? Que quando eles queriam fazer uma formulação, um medicamento ou um produto personalizado, tá? Não tinha essa oportunidade se não tivesse um farmacêutico no laboratório para preparar essas formulações. Essa foi a ideia, né? E então nós iniciamos lá em março de 1983, estamos aqui até hoje, mas não só nesse sentido, ampliamos muito o leque de serviços, que a gente chama de serviços, né? Sim. Quando eu presto o serviço, eu estou fazendo uma fórmula para uma pessoa individualmente, né? E esse é o setor que a gente trabalha, né? Nós não trabalhamos lotes grandes de produto, nós trabalhamos sempre personalização. a partir de uma prescrição de um profissional habilitado, que pode ser um médico, o dentista, o nutricionista, o fisioterapeuta. O próprio farmacêutico. O próprio farmacêutico também, né? E a medicina dentro das diversas especialidades, né? Então, a gente faz os ajustes de substâncias, né, que são as drogas, né, e nos veículos determinados, né, nas formas farmacêuticas determinadas, tá, para que tenha o melhor resultado, tá, e se adapte à necessidade do seu paciente. Pois é, a Dermos aí nesses quase 42 anos se especializou na dermatologia, então produtos específicos voltados para a pele, para os tratamentos, bem como para embelezamento. Também se especializou em floral, homeopatia, fitoterapia, então as tinturas, né? Quantos laboratórios hoje eu sei, né? Mas quantos laboratórios hoje a gente tem lá na Dermos ali ao total ali, né? Então, isso é uma pergunta e uma dúvida bastante interessante para os nossos clientes, porque eles entram na Dermos, né, que é uma farmácia com 4 metros de largura só, mas ela é comprida. Isso. Né, e eles imaginam, onde é que é preparado isso? Sim. Né? Na verdade, a gente tem lá atrás, né, na parte de trás da farmácia, 7 laboratórios totalmente subdivididos, né, cada um com a sua função. Então, nós temos um laboratório de controle de qualidade, onde toda a matéria-prima que chega na farmácia, obrigatoriamente tem que aguardar em quarentena, passa pelos testes básicos exigidos pela legislação, né, e depois ele é liberado para a produção. E aí ele vai para o estoque, né, de matéria-prima geral, e depois inicia, então, a busca daquela matéria-prima para o laboratório de sólidos, que é onde se preparam cápsulas e sachês, ou vai para o laboratório de líquidos e semissólidos, que é o laboratório que prepara as formas líquidas, tá? E cremosas, por exemplo, né? Então, lá nós temos os xaropes, lá nós preparamos os cremes, géis,
pomadas, tá? E outras formas, né, derivadas aí como soluções aquosas, soluções alcoólicas, em outro espaço completamente diferente. Nós temos um laboratório só de homeopatia aí junto com florais, né? E o que é homeopatia floral? Né? São sistemas totalmente diferentes, produção diferente, né? Que normalmente, é isso que eu ia falar, eu acho que cabe até um outro podcast falando sobre isso, porque normalmente o pessoal acaba confundindo o que acha que é homeopatia floral e acha que aí no meio também tem a fitoterapia, né? Que são coisas diferentes, né? Floral tem uma linha de trabalho, a homeopatia é uma outra, e a fitoterapia clínica, a fitoterapia, né? Eu falei clínica porque o Dr. Gerson é especialista em fitoterapia clínica, então acaba se tendo essa mistura. E já pegando o gancho, um dia desse eu estava atendendo uma cliente lá na loja e eu disse assim, não, o nosso laboratório é aqui atrás. Porque a Dermos, onde ela está situada hoje, que tem mais de 30 e poucos anos no mesmo local, né? Ela começou na Felipe Schmidt, depois ela foi para o local que ela está hoje, mas ele pega o estilo antigamente dos portugueses, né? Então, a fachada curta estreita e comprida, né? Então, às vezes, quando a gente fala assim, não, o laboratório é lá atrás, né? Até abre a porta e vê aquele corredor, né? Então, tem isso, assim, né? Porque fisicamente ali são 4 metros de frente por 50 de fundos. Tá? É muito longo. Sim. Né? Então, na parte de trás são esses laboratórios que eu estava falando. E aí nós temos o laboratório que eu estava falando de homeopatia de florais, temos um laboratório só de fitoterapia, que são as plantas, onde há muitas vezes um desentendimento sobre a situação, né? Porque as pessoas dizem, lá em casa a gente usa bastante homeopatia. E depois, quando começamos a conversar, a gente vê que não. Eles usam chás, gostam de plantas medicinais. Isso é fitoterapia. Né? A homeopatia já tem outra conotação, um outro trabalho que certamente nós vamos trazer para cá para discutir esse assunto, né? E depois nós temos as cabines, né, só de hormônios, que é um laboratório pequeno só de hormônios, outra só de antibióticos, né? E isso tudo está dentro daquela estrutura lá, né, que quando as pessoas entram, elas só chegam na loja e não conseguem entender, né? Que toda essa diversificação está lá para trás, né, na parte de estruturação mesmo de todos os medicamentos ou produtos ou cosméticos que elas utilizam. Sim. Até hoje aconteceu um fator, uma cliente foi para comprar uma tintura e ela disse assim, qual a concentração que tem ali, né? Aí eu sempre dou o exemplo que eu aprendi com o senhor, que é o butiá na cachaça, né? Então a tintura nada mais é que colocar a planta numa extração com um veículo de álcool que ele vai fazer a extração dos princípios ativos daquela planta, né? A tintura é uma extração feita com álcool diluído, né? Álcool 70. Então, a mistura de água e álcool fazem a extração dos princípios ativos da planta, o que se transforma em tintura. Tá? E as tinturas é uma fórmula farmacêutica muito interessante de ser utilizada, já foi mais utilizada, já foi menos, agora voltou a ser mais novamente, né? Porque ela te traz os elementos da planta de uma forma segura, né, para tomar em gotas, misturado com água, né? Então, para quem, por exemplo, não consegue digerir, né, ou deglutir cápsulas, né, tá? Usa as tinturas. Tem gente que também gosta, né, de usar mais a condição da fitoterapia uma forma mais prática, a tintura mesmo. Tem sempre, às vezes o pessoal acaba confundindo, né, de forma geral, né, qual a diferença de uma farmácia de manipulação, e algumas pessoas dizem, e a farmácia magistral, né? Então, queria que a gente falasse um pouquinho sobre isso, né? Porque às vezes há essa diferença, né? Há claro, a população não é obrigada a saber esses conceitos, né? Mas para quem gosta desse assunto, né? Quem gosta de manipular seus produtos, seus medicamentos, seus suplementos, né? Então, eu queria que a gente tivesse um bate-bola aí sobre isso, né? Então, é bastante... Primeiro assim, né? Em que ano que o senhor se formou? Eu me formei em 1979. Eu tinha um ano. Que foi na UFSC, né? Foi aqui na UFSC. Universidade Federal de Santa Catarina. E eu tô falando isso, pessoal, porque sempre ele gosta de, quando aparece alguém lá para solicitar estágio, ele gosta de ofertar esse estágio, porque ele se sente, não obrigado, mas ele quer, pelo que a Universidade Federal proporcionou, né, para ele é grato, então ele sempre proporciona isso, né? Então eu só fiz uma brincadeirinha aqui, mas voltando ao assunto. Não, mas colocando parênteses aqui,
Eu me formei na Universidade Federal de Santa Catarina, tivemos dificuldade de achar lugar de estágio como até hoje, e por isso que a Dermos abre as portas, sim, para estagiários, para que eles vivenciem, né, na prática mesmo, uma das opções de profissão farmacêutica, né? E sei que vários estagiários fizeram excelentes estudos, excelentes trabalhos aí que cabe para um outro podcast. Mas o que é no Brasil a farmácia, a drogaria e a farmácia magistral e a farmácia homeopática e a farmácia hospitalar? Tá? Sim. Nós temos vários tipos de farmácia. Então, o Brasil é o único país que tem drogaria, né? E a drogaria, ela vende e revende os medicamentos prontos, industrializados, que estão lá, as caixinhas, sim, medicamentos e tal, né? O farmacêutico tem que estar presente em todo o período que a farmácia está aberta. Isso é uma exigência do Conselho Federal de Farmácia, né? A farmácia com manipulação ou farmácia magistral é a mesma coisa. Sim. Tá? É a farmácia que tem laboratórios e que prepara os medicamentos, produtos de forma geral, em seus laboratórios. A drogaria não pode ter laboratório e manipulação. A farmácia, sim. Por isso que às vezes a gente encontra algumas farmácias chamadas drogaria e farmácia. E o nome dela. Tá? Por quê? Porque ela pode ter também, na condição de farmácia, os laboratórios que preparam medicamentos. A manipulação, tá? Ela prepara todos os seus produtos ali. Ela também pode revender, tá? Produtos comerciais, né? Produtos naturais ou até medicamentos também. Tá? A farmácia hospitalar, somente os produtos utilizados dentro do hospital. Né? A farmácia homeopática, basicamente produtos homeopáticos. Né? Então, o que a gente tem é basicamente isso. Tá? E agora, o dinamismo que tem uma farmácia com manipulação ou demanipulação ou farmácia magistral é onde eu sinto que o farmacêutico é o próprio farmacêutico profissional atuante do assim. Medicamento. Tá? Por quê? O que a gente faz na farmácia? O farmacêutico, qual é a função dele lá? Primeiro, adquirir as matérias-primas, sabendo o que ele pode utilizar e o que a sociedade da sua região, né, acaba consumindo em função da prescrição dos profissionais de saúde. Né? Então, adquirir o medicamento e transformar esse medicamento, essa substância em medicamento, é uma arte. Tá? Então, quando as pessoas pensam, não, ele está preparando o meu produto. Não é mistura simples. É arte. Tem ordem, tá? Tem sequência, porque ele tem que sair perfeito lá no final. Nós não temos chance de repassar um produto duvidoso. Tá? Nós não temos chance de repassar um produto que ele não está 100% adequado para o consumo. O consumo pode ser aplicar na pele. Sim. Ou tomar o medicamento. Tá? Então, tudo isso tem processos, tá? E esses processos são extremamente rígidos, porque nós temos uma legislação nacional, que é a RDC 67, que exige que nós tenhamos todo esse controle dentro da farmácia com manipulação. Pois é, pegando esse gancho assim, né, a farmácia de manipulação, a farmácia magistral, ela requer um cuidado e um controle de qualidade muito intenso, né? Então, lá na Dermos, a gente sempre, todo produto que entra, ele passa por uma análise, né? Que o senhor falou ali da quarentena, o laudo é comparado, então é feito os testes esqueci agora o nome de coloração do pó, tem um nome técnico. Tem as características organolépticas. Organolépticas, olha, isso. Esse nome é bonito, né? As características organolépticas. O que é? Tá? Cor, odor, sabor, tá? E textura, tá? E forma que essa substância se apresenta. Ela pode ser líquida, ela pode ser pó, ela pode ter grânulo, ela pode ser amarela, ela pode ser verde, ela pode ser preta, tá? E ela pode ter odor disso ou daquilo, né? Então, isso tudo já está determinado na literatura mundial, tá? E nós temos que chegar com aquela substância, comparar com o que a literatura mostra, tá? E aí sim ela passa por esses testes. Depois, além disso, tem a solubilidade, tem pH, tem tantos outros, né, testes exigidos. Passando pelos testes todos, ele está pronto para ser utilizado numa formulação. E além disso, nós na farmácia de manipulação, nós temos um fator que é bem preponderante, que eu acho que é um dos mais
primorosos, né? Não vou dizer que é um mais, mas é a rastreabilidade, né? O que nós, como farmácia e manipulação, conseguimos. Então, a gente sabe o que o cliente comprou, qual foi o lote que foi usado, né? Então, às vezes, ali até na loja, ali no balcão, o cliente chega para fazer uma manipulação, né? Vou dar um exemplo, né? Básico, que todo mundo conhece. Eu quero manipular uma cúrcuma em cápsula, né? X miligramas, né? Aí eu explico, olha, eu vou precisar de alguns dados seus. Primeiro que a nota fiscal, como ela é considerada serviço, pela legislação ela sai, ela está vinculada ali com os sites de prefeitura para poder ser emitida essa nota. Então, precisa do CPF do cliente, bem como endereço, telefone, etc., né? Mas isso também pelo fato de ter esse poder dessa rastreabilidade, né? Aquilo que não se tem em outros ramos, no sentido, né? Talvez eu não esteja tão atualizado, mas saber o que o cliente comprou, que dia que o cliente comprou, quando é que foi feito a pesagem, a manipulação, qual foi o lote, aquele lote é proveniente da onde, o laudo X, aquele ativo veio da Índia, da China, da Alemanha, etc., né? Porque é uma coisa que há uma confusão também, né? O ativo que é usado na manipulação é diferente que é usado na indústria. Não, é tudo a mesma coisa, vem tudo dos mesmos continentes, né? Só, claro que a compra são quantidades diferentes, né? Enquanto a indústria compra toneladas, talvez a manipulação compra ali específico, né? E uma outra diferença no mercado, na drogaria, tem 10 miligramas, por exemplo, né? O produto ele é vendido lá, uma cúrcuma, né, que não vai ter essa miligramagem, né, mas a cúrcuma é vendida lá na indústria por 500 miligramas, né, e o médico ou a nutricionista quer 275 miligramas. Então, isso é um outro fator que a manipulação, o setor magistral consegue adequar essa dosagem, né? Mas eu queria que a gente começasse falando sobre a rastreabilidade, que é o assunto que o senhor gosta. Então, a manipulação permite essa rastreabilidade de uma forma perfeita e única. Tá? Por quê? Porque quando o cliente chega na farmácia e vai pedir, né, a sua manipulação através da receita do profissional de saúde, tá? Ele vê, às vezes, a gente tirando uma fichinha, né? Lá no computador, sai com todos os dados. Então, o que sai? Sai o nome dele, sai o nome do prescritor, tá? Sai a hora que saiu a ficha, tá? Saem todos os componentes com o lote, tá? E a validade de cada uma dessas substâncias, tá? E depois isso vai para o laboratório, é preparado, né? E lá no laboratório depois tem uma faixa embaixo de controle de qualidade do produto final. Se ele é creme, se ele é branco, se ele é numa outra tonalidade, né? Outra cor, tá? Quem manipulou, quando manipulou, a assinatura do farmacêutico, tá? O prazo de validade do produto final, tá? A data de entrega, tá? E no sistema, né, informatizado, nós temos quem prescreveu, no caso o médico, o dentista, o farmacêutico mesmo, ou um outro profissional, o endereço dele, como o endereço do cliente, tá? Com contato de telefone, tudo. Então, se ocorrer qualquer intercorrência, a Anvisa, tudo é rastreado. Exemplo, tudo é rastreado. Isso, a Anvisa, por exemplo, precisamos tirar lote X de tal ativo do mercado. Isso. Se ocorrer uma necessidade dessa, a gente consegue chegar em todos os profissionais que prescreveram, tá? Em todos os clientes que compraram, tá? Porque os endereços estão lá. Por isso que às vezes as pessoas não querem dar o seu endereço, né, na farmácia, mas para a segurança. É necessário. Então, a gente rastreia absolutamente tudo. É diferente, né, de outras situações, como colocasse, porque às vezes o produto vem de lote no mercado, como é aqui, né? Ele vem de lote para o mercado, porque esse aqui a gente não produz, ele é produzido na indústria. Tá? Então, quem comprou? Aonde comprou? A gente talvez não consiga rastrear. Tá? Sim. Por isso que muitas vezes ocorre aquela que aparece lá na mensagem TV. dos carros, por exemplo, né? Estamos fazendo um recall, não sei o quê. Do modelo X. Quem tem o produto tal. Mas a gente não faz isso, a gente vai diretamente mesmo, tá? Porque a gente tem todos esses detalhes, né? E isso é uma questão de segurança, né? Segurança. Então, não tem nada demais. Uma outra coisa que eu queria que a gente trouxesse também em pauta, né? Qual é a real função do farmacêutico numa farmácia de manipulação? Porque o farmacêutico numa farmácia de manipulação, eu falo isso que é minha primeira formação, eu sou enfermeiro, né? Estou finalizando agora dezembro,
a graduação de farmácia. Mas o farmacêutico, na manipulação, eu costumo dizer que ele, ao mesmo tempo, ele é um grande chefe de cozinha, né? Orquestrando ali, tem vários filmes ali, que aqueles grandes chefes daquela cozinha, naquela correria, mas ele, ao mesmo tempo que ele tem essa arte, né? Como o senhor falou, ele também tem esse tato, né? De olhar, não, mas essa dose aqui eu acho que passou um pouquinho, né? Então, essa questão do farmacêutico, ele atua realmente como uma equipe multidisciplinar, né? Tanto é que a Dermos, há muitos anos atrás, tinha o famoso telefone vermelho, né? Sim. Que o colega profissional médico ligava e disse, mas eu quero tirar essa dúvida dessa dosagem. Porque saúde, ela é feita assim, tá, pessoal? Saúde é equipe multidisciplinar, cuidando objetivamente do paciente, né? Queria que o senhor falasse um pouquinho dessa questão aí, Essa função do dessa farmacêutico. função do farmacêutico. O farmacêutico sozinho, ele já é multidisciplinar, na verdade, né? Por quê? Porque o farmacêutico tem que estar no laboratório, no desenvolvimento, tá? Porque as formas não se criam assim. É o farmacêutico que vai ver, ele vai estudar. Para quem gosta de estudar, farmácia e depois o setor magistral é um prato cheio que vai estudar a vida inteira. Né? Porque sempre tem novidades, sempre tem situações a ser avaliadas, sempre tem estudos científicos surgindo. Tá? E lá dentro nós desenvolvemos as fórmulas nos laboratórios. Tá? Nós desenvolvemos as fórmulas estudando, buscando os artigos científicos para fazer comparativos. Né? Nós estamos ao mesmo tempo de frente ao cliente, né? Porque eu tenho que dar orientação de uso. O medicamento manipulado, né, o medicamento magistral, ele não tem bula. Tá? Então, a orientação é dada no balcão, no atendimento ou, se for o caso, até numa assistência por telefone, vídeo, qualquer coisa desse tipo, né? Porque ele tem que saber como utiliza, de que forma utiliza, porque as dúvidas existem, né? E são bem importantes. E como não tem bula, tá? E a gente tem, como farmacêutico, que fazer essa orientação. Tá? Então, ao mesmo tempo, a gente está também na preparação, dia a dia, na rotina, tá? Das formas farmacêuticas diversas, né? Então, eu gosto muito do laboratório de líquidos semissólidos, estou lá fazendo creme, pomada, xarope, só eu que faço xaropes, né? E as formas de uso oral, que são as mais críticas, vamos dizer, né? Porque ela tem que sair exatamente como a necessidade e, ao mesmo tempo, eu estou também avaliando e eu sou corresponsável pela dose, tá? Que vai ser dada nesse medicamento. Tá? Porque se ocorrer um erro na prescrição, o farmacêutico tem que observar e fazer o contato com o prescritor e ajustar essa dose, né? De uma forma muito oficial, formal mesmo. Né? Então, nós temos que estar de olho absolutamente tudo, todo o tempo também. Né? E o principal é essa condição de preparar o melhor, tá? Usando o que a gente chama de farmacotécnica, que é a preparação, é aquilo que falasse da cozinha, né? É muito parecido. Eu também fiz tecnologia de alimentos, né? E nos alimentos se fazia isso. Como é que prepara um alimento industrializado, né? E depois, como é que prepara o cosmético industrializado ou o cosmético, né, na manipulação, que eu estou fazendo só 30 gramas, só 15 gramas. Né? Eu não estou fazendo uma batelada de 30 quilos. Né? Então, também tem toda essa arte envolvida ali. Tá? É dinâmico, o dia passa muito rápido, né? Porque a gente está muito envolvido com tudo isso. Então, baseado nisso, agora eu vou pegar pelas calças agora. A questão do tempo. Tem uma entrevista que o senhor deu alguns anos atrás para a CIF, Associação Comercial, né? E em que o senhor fala do tempo, né? E eu estou falando isso, pessoal, porque ele não abre mão de algumas fórmulas, somente ele manipula, somente ele sobe no laboratório e é só com ele. E eu queria falar um pouquinho assim do tempo, né, dessa questão relacionada à idade. A Dermos vai para 42 anos. O senhor está com? 69 para 70. E quando se aposenta? Não vou me aposentar. Não vai dar tempo. Que é isso Não que eu queria tempo, que a gente falasse, o tempo, né? Não vai dar tempo. Por isso que eu falo assim, ó, eu falei anteriormente. Tá? Quem gosta de estudar, quem gosta da área, né, a farmácia com manipulação, é como tu falas, né? É um parque de diversões. Um parque de diversões. Por quê? Porque a gente se apaixona lá dentro. Tá? É muito dinâmico, é muita fórmula, tá? É muito estudo, tá? São dúvidas.
né? E a gente tem que ser rápido para poder buscar a segurança, tá? Para poder preparar aquela formulação. Porque diferente por exemplo, nos encapsulados, né? Nas cápsulas, que é praticamente uma rotina, ela se repete, na parte de líquidos e semissólidos não. Aparecem sempre coisas diferentes, né? E aí ela pode, depois de preparado, não está dando certo. E eu tenho que achar um meio de estabilizar, né? Então tem que ser rápido, porque ela está marcada, por isso que nós temos 2, 3 dias para preparar o produto, né? Para a entrega do produto, né? Para poder sair com toda a segurança possível. E é estudo. E como nós somos na farmácia ali, é uma característica da Dermos, né? A gente não vai na modinha, porque todo dia tem um lançamento de produto novo, nós vamos naquilo que realmente eu consegui aprofundar os estudos e saber que ele é seguro. Aí nós divulgamos para o médico, para o dentista, para o farmacêutico, tá? Que nem o caso desse aqui, né? Tá? Tem muito estudo aqui, né, desse elemento. Então, eu queria falar isso, apesar que a gente tem bastante assunto hoje, mas esse é o livro, pessoal, onde fala aqui, ó, deixa eu virar para a câmera, as formulações aplicadas à odontologia. Ele é um livro que teve a autoria do Dr. Gerson, juntamente com a Márcia Hels. A Márcia, em outro momento, a gente vai trazer aqui, né? A gente vai trazê-la para conversar um pouquinho. A Márcia foi cria do Gerson, do Dr. Gerson. Hoje ela tem a empresa dela, não é uma farmácia de manipulação, mas ligada aos cuidados com pele. E é um livro que trouxe aí baseado as fórmulas manipuladas específicas para a odontologia. Ele teve a primeira publicação, depois ele teve a segunda, que foi para o inglês, por uma necessidade. Essa é aqui, é o exemplar em inglês. E brevemente queria que o senhor falasse, porque eu quero falar um pouquinho sobre algumas novidades da manipulação. Não são tão novidades, já estão no mercado há algum tempo, mas que vêm ganhando força cada vez mais pelo seu benefício. E é isso. Isso aqui, por exemplo, é um resultado do estudo, né? Vários outros trabalhos não se transformaram em livro, na verdade se transformam em conteúdo que fica conosco na farmácia, né? Por exemplo, a parte de nutrição, né? Aqui na odontologia nós criamos um laboratório específico na Dermos para trabalhar os produtos odontológicos, tudo foi desenvolvido ali. Pastas dentais, mas o que vai fazer para a odontologia? Pastas dentais, curativos para canal, tá? Substâncias para melhorar o tratamento de canal, quando ele é muito estreito, clareadores dentais, tá? Uma infinidade, tanto que esse livro tem 600 páginas, tá? De formulações, tá? De informações tanto para o dentista, para o usuário do produto farmacêutico, né? Em casa, tá? E para o farmacêutico também, porque ele também foi para o farmacêutico. Esse. Ele é o que procuras. Eu costumo dizer que essas coisas a gente tem que valorizar cada vez mais, né? Tem aqui o pessoal da Odonto que se empenhou dedicou, com a gente, né? Da Universidade Federal. Doutora Liliane Grando, doutora Inês Hart, enfim, né? Isso. Tem uma série aqui, peço desculpas aqui por não citar os outros, mas vamos lá, rapidamente, para não ficar, né? Doutora Keila Pereira, doutor Marli Barbosa, doutora Viviane Áquila, doutor Marcelo Pinto, doutor Ribeiro Haddad, doutor Ricardo Júnior e doutor Gilmar Santos aí que fizeram esse trabalho junto também, no sentido de apoio, né? E tem a dedicatória de Lloyd Allen. Para quem não conhece... O Lloyd Allen era o chefe da farmácia de manipulação nos Estados Unidos. Ele faleceu esse ano, infelizmente, né? Mas ele fez um apoio muito grande para esse livro, quando ele saiu a primeira edição, antes saía em inglês, e ele fez questão de fazer a dedicatória. A dedicatória ali, né? O prefácio do livro. Tá? E assim como os portugueses também, né? Que também fizeram aqui, né? Né, que era o meu único mestre quando eu abri a farmácia com manipulação, tá? Tinha um livro só para manipulação, que era de Portugal. E ele também fez, né, nesse livro aqui a dedicatória dele, então muito importante. Né, pessoas importantes que não estão mais conosco, mas que escreveram a história da manipulação no mundo. Né? Pois é, esse livro ele foi desenvolvido em parceria com o Instituto Racine, né, da Nilce Barbosa e do Quintão. Perfeito. Exatamente. E agora... Marli Barbosa, que esse aqui também é a dentista da família. Da família? E agora em julho, agora que passou, fez 30
30 e poucos anos da publicação? Não, 14 20, anos. 14 anos 14 da anos publicação. da publicação. Bom, passando isso, porque precisamos trazer assuntos, eu queria começar com esse aqui que eu adoro. Esse aqui é fantástico. Eu queria falar um pouquinho sobre falar de produto. falar um pouquinho sobre ele. A gente vai falando de produto, daqui a pouco a gente volta um pouquinho para o conceito de manipulação, que ele é um sérum em gel. E ele é um peptídeo, deixa eu até aproveitar para não desperdiçar, né? Ele é um peptídeo do veneno de cobra, que seria com a finalidade de não substitui, né? Mas ele vai relaxar a musculatura. Então, quando eu for sorrir ou fazer a cara de assustado, o cheirinho ruim, etc., a linha de expressão ela não fica tão evidente, que é o famoso Snake. Exatamente. Não, então, é esse que eu falo, né? Ele não é modinha, ele já está no mercado há Já muito está há algum tempo. né? A gente, quando a modinha, a gente testa. Sim. A modinha a gente experimenta. Depois a gente vê se realmente ela está dando o resultado daquilo que a literatura dela nos oferece como opção. Tá? E esse aqui é um produto que a gente gosta muito, né? É um peptídeo, o que que é? É uma fração de uma proteína, tá? Que ela se encontra no veneno da cobra, tá? Esse aqui imita, né, aquele peptídeo lá da cobra, por isso que ele é chamado de veneno de cobra, tá? Porque a cobra, quando pica, tá? Ela, por muito tempo, a pessoa perde o movimento, né? Você picou o dedo, ele não consegue mais mexer o dedo por um bom tempo. E esse peptídeo, então, quando ele penetra na pele, ele também relaxa a musculatura e tu não tens mais a força de tensionar aquela musculatura. Então, essas marcas de expressão mais profundas, tá? Acabam não ficando tão profundas. Então, né? aquela situação assim, eu estou num ambiente que eu não estou gostando muito, eu não preciso fazer caras e feições que vai ficar tudo certo. Então, o que se fala assim? É tipo um botox de uso tópico. De uso tópico. O que é o uso tópico? É o uso na pele. É, né? principalmente para aquela injetável, porque principalmente às vezes aquele paciente, aquele cliente que não gosta de agulha, né? Então, é uma opção no mercado hoje que ele traz com uma segurança. E ele potencializa também, né? A ação de um botox, uma toxina botulínica, botox é marca, né? Uma toxina botulínica, né? E ele melhora, né? E também na manipulação nós temos também cápsulas para quem vai fazer a toxina botulínica, para começar a tomar alguns dias antes, substâncias determinadas ali que prolongam a atividade da toxina botulínica na pele. Não competem, né? Não compete e não tira o efeito de parte da toxina. Ele faz com que permaneça o efeito da toxina botulínica por mais tempo. Por mais tempo, tá. Agora, claro, o pessoal que estava aqui observando é um sérumzinho. E aí eu queria aproveitar o gancho e falar da tecnologia que a Dermos da manipulação usa. Esse produto é um produto manipulado que tem novidade. Esse ano chegou mais uma novidade, mas já vem vindo várias tecnologias aí no mercado, né? Então, antigamente a mistura dos pós era manual, hoje tem máquina que faz isso especificamente. Mas aqui nos sérums, nos cremes, tem uma nova tecnologia, que é uma tecnologia japonesa, né? Que a Dermos adquiriu esse ano, o equipamento, né? Que ele faz eu digo que ele... Sabe aquele salmão bem grelhadinho, aqueles camarões assim bem feitos? Ele deixa o creme ou o sérum assim. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. A gente adquiriu agora em julho, né? Tá? Uma máquina que era um desejo nosso de trazer esse equipamento tecnológico. Ele é fantástico mesmo, porque o que ele faz? Aquelas formulações mais difíceis que contêm pó, né? As manipulações que têm dificuldade de fazer a homogeneização, né? da substância no creme, de um pigmento, de uma cor, né? Que a gente não usa, mas eventualmente tem algumas substâncias que têm cor, né? Como o ácido retinóico, né? Que ele é amarelo, tá? E que manualmente eu vou ficar ali 40, 50 minutos mexendo para poder fazer a dissolução perfeita dele. Tá? Essa máquina faz em 2 minutos. Tá? E muito melhor do que eu ficar mexendo por 45 minutos ali. Ela deixa o creme melhor, ou o gel, ou a pomada. Né? Então, a gente chama de K-Hunter, né? Essa máquina, que ela trouxe uma velocidade enorme, uma precisão, e ela replica sempre da mesma forma, né? Então, fantástico o material, né? É uma máquina japonesa, né?
com extrema qualidade, faz pequenas quantidades, não grandes, tá? Mas traz essa precisão toda. Hoje tem sido muito prescrito a substância com diclofenaco, né? Para as ceratoses actínicas, e ele é difícil, ele é muito fininho, sabe? E ele fica como um queijinho coalhado, sabe? Tá? E quando se coloca na máquina, ele sai brilhante. Perfeito. Tá? Não, Perfeito. Ele sabe, parece aquela quando tá espatulando aquele chocolate bonito assim, né? Desculpa fazer o comparativo, mas para o pessoal entender, ficar mais fácil. Sai um requeijão cremoso. Exatamente. Sabe? Exatamente. Então, é excelente. Tá? E traz uma qualidade, né? Enorme, que a gente quer que mesmo as pessoas percebam. Porque às vezes perguntam, mas a farmácia de manipulação é artesanal, tudo é artesanal. Não é artesanal. Tá? Ela é personalizada, muitas situações manual, sim, mas não artesanal, tá? Porque o processo é científico. Tá? O processo todo é com procedimentos já determinados, né? Tá? E que tem que seguir aqueles passo a passo ali. E que aí a tecnologia veio só para somar, que acho que isso que é o mais interessante hoje em pleno século XXI. A gente está contando com essa tecnologia em vários ramos, né? E na manipulação ela não é diferente. A manipulação não ficou para trás nessa história toda. Pelo contrário, ela vem atualizando. E eu costumo dizer que a manipulação ela é persistente e forte no Brasil, porque são um dos poucos países que a manipulação ela é efetiva, né? Então, já teve manipulação em outros países que hoje já não tem da forma que era, né? Então, no Brasil, ela continua ainda bem forte, bem consistente, atuando e levando saúde, beleza e bem-estar para o paciente, né? Falando dos países, né? A gente teve alguns anos atrás aí o primeiro congresso mundial, que foi na Bahia, onde a manipulação participou efetivamente, né, desse Congresso Mundial, né? E nós tivemos, então, ali 6 países, né, mostrando as suas diversas formas de trabalho com manipulação. Alguns países têm algumas restrições, outros não tanto. Outros dedicam mais à dermatologia, Agora, o Brasil é o país que tem o maior número de farmácias, são 7.500 farmácias de manipulação no Brasil. Tem o maior número de profissionais farmacêuticos especializados em preparação magistral. Tá? O maior número de livros. Tá? Então, nós temos muitos colegas aí que também escreveram livros sobre diversos temas, diversos assuntos, né? E tudo isso muito bem estruturado, muito bem cientificamente estruturado. Tá? E o Brasil se destaca no mundo todo de uma forma muito interessante. Um pouquinho diferente, por exemplo, da China, que quando ela está na fitoterapia, na medicina chinesa, né? De plantas, né? Mas, comparado aos outros países do mundo, o Brasil está muito à frente disso tudo. Gerou, inclusive, a tecnologia. Nós falamos agora desse equipamento japonês, mas nós temos criados no Brasil, por exemplo, densímetro. Densímetro é um equipamento muito pequenininho, né? Um instrumento pequeno, tá? Desenvolvido por um colega nosso aqui no Brasil, que mudou completamente a nossa forma de gerar a densidade de um produto. E a densidade é fundamental para que eu acerte o volume do interior de uma cápsula, quando eu estou preparando os pós da cápsula. Temos também um outro equipamento que homogeneiza, tá, os pós, porque quando o médico está prescrevendo lá as diversas vitaminas diferentes, né, para fazer composição de uma cápsula, uma partícula maior, outra menor, tá? E quando eu vou colocar isso na cápsula, as maiores podem subir e as menores descer. Aquele ajuste da melancia da carroça, né? Tá? Então, o que eu tenho que fazer? Colocar uma trituração manual ou essa máquina que hoje ela tem umas esferas de cerâmica e ela tritura e vai deixando tudo no mesmo ponto. Também tecnologia nacional ali. Tá? Então, a gente tem como um moinho também para fazer os hormônios da farmácia, na forma de creme, de pomada. Os hormônios passam por um moinho de rolos. São rolos que vão se aproximando, tá? E eu tenho que passar o creme entre eles, tá? Ou a pomada, para poder reduzir a partícula de hormônio, para ela ter mais permeação na nossa pele e chegar na condição sistêmica, né? Que é onde ele vai atuar. Então, a tecnologia também nacional, tá? Mas quando também acontece lá fora, a gente traz para dentro da Dermos, porque é importantíssimo. Tá? Faz parte da qualidade do produto final que a gente quer trazer e levar para o nosso cliente.
Perfeito. Agora, voltando um pouquinho para falar de produto, agora eu vou trazer esse que é um sérum também manipulado com um ativo específico. Ele tem uma formulação aqui com outros ativos, mas o carro-chefe dele é o nanoretinil. E confesso para o senhor que todas as pacientes que eu trabalho com ele, elas voltam com um sorriso na orelha pelo resultado que ele proporciona na face dessas pacientes. Então, eu queria o nanoretinil, então ele é uma vitamina A diferente, porque ela está em nano, né? Então, a atuação dela na pele vai ser diferente. Então, um dos fatores é uma renovação celular, né, na pele. Auxilia bastante nisso. Ela vai trazer mais firmeza, né? Principalmente para aquela pele muito flácida, né? Claro, lembrando que quando eu tenho uma pele muito flácida, o cuidado com essa pele ela deve ser redobrado, né? Ninguém está falando aqui, a gente não fala assim de algo da noite para o dia, né? Mas o nanoretinil, ele traz um resultado que eu confesso por senhor que já há um ano e pouco eu venho trabalhando com as pacientes e o resultado é fantástico. As formas nano estão bem interessantes, né? Então, também é uma forma que vem crescendo bastante no Brasil. Nós temos já indústrias brasileiras, inclusive em Santa Catarina, que, de nível internacional, fazendo produtos reduzidos, partículas reduzidas, que tem uma penetração melhor na pele e melhor resultado. Entre eles aqui nós temos essa vitamina A, é uma forma de vitamina A, que é um retinil na forma nano, que acaba dando um resultado muito interessante, até porque o ácido retinóico, né, ele necessita exclusivamente de receita médica, mas o nanoretinil não. Né, ele está disponível juntamente com outras substâncias que nós tratamos nesse sérum também, né, que traz uma vivacidade, um diferencial, né, para a pele das pessoas, principalmente peles maduras. Tá? Traz uma excelente resposta. Bom, eu queria falar do último ativo manipulado para depois, por causa do tempo, a gente está chegando aí na reta final, para a gente falar brevemente sobre essa linha aqui, né? Então, mais a história dela, né? Mas eu queria falar rapidamente sobre o Terazem. O Terazem é um ativo aí de uso via oral, perfeito. Exato, que ele veio com uma renovação muito legal para quem tem melasma. Lembrando, tá, pessoal? Melasma não tem cura, ele tem um controle muito grande, dá para fazer um cuidado com a pele excelente, de você se olhar no espelho e você dizer assim, o meu melasma sumiu. Não, ele está bem controlado, né? E o Terazem vem com essa proposta, né? Então, é um ativo que foi feito vários estudos científicos, e esse estudo científico, ele traz assim, um toque refinado nesse cuidado com a melasma. Claro, ele não vai só trabalhar o melasma, ele vai trabalhar outras áreas, outras atuações, mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Então, o Terazem veio muito bem, né? Ele é especial. Por quê? Porque é o único produto que ele atua em 12 pontos da senescência, que é o envelhecimento das células. Tá? Então, o envelhecimento das células, o envelhecimento da pele, ele vai levando a manchas amarronzadas ou a própria melasma, que são manchas mais escuras, né, muitas vezes centralizadas por essas áreas aqui. Né, e o Terazem, para quem está fazendo tratamento de melasma, ou tratamento de clareamento da pele, ou tratamentos de rejuvenescimento, que esse termo, na verdade, não existe, ninguém rejuvenesce, mas melhora a qualidade da pele, né? O Terazem entra complementando super bem. Por quê? Porque ele vai trabalhar desde a energia da célula, tá, até a redução, né, dos processos oxidativos, né, a oxidação, os radicais livres da pele, né, e vai trazer uma melhoria bastante visível num tempo curto também, tá, porque ele é nutriente. Tá, então, são cápsulas, tá, e acabam fazendo até um peeling, né, nessa pele, rejuvenescendo mesmo. Então, ele vai fazer o quê? Trabalhar as células que envelheceram, tá? Tanto energeticamente, quanto na renovação e estímulo de novo colágeno, ácido hialurônico, tudo aquilo que mantém a pele de uma forma mais intensa, né? Então, baseado nisso que o senhor está falando, tem aqui os estudos que foram feitos. Então, o que o Terazem proporcionou para quem utilizou na dose recomendada, né, durante esses estudos? Então, teve redução de rugas e linha de expressão significativamente, tá? Diminuiu a perda de água transepidermal. Então, quando eu tenho uma pele
que não está hidratada, eu vou ter um problema nessa pele. Então, Ressecamento, escamação e até coceira. Exatamente. E dependendo do paciente, eu vou ter até mais flacidez, né? Tá? Ele conseguiu comprovar significativamente redução de manchas hiper e hipocrômicas, né? Então, para quem tem melasma, né? As escuras e claras, tá? Aumento da hidratação e o viço da pele, né? Que a gente sempre busca isso, né? Então, né? E é engraçado que quando a gente trabalha com isso, né? O Dr. Gerson me colocou numa pós que eu finalizei agora mês passado sobre estética, né? Para me entender um pouquinho mais. Então, a gente está conversando com a pessoa, a gente já está analisando a pele da pessoa. Então, ela aumentou a hidratação e o viço e ela aumentou a elasticidade e tônus da pele, né? Então, o Terazem, eu confesso também que é um outro ativo que os resultados são surpreendentes. Bom, a gente está chegando aí num tempo aí já do final do nosso podcast, o Pod Dermos, né? E eu queria que a gente falasse brevemente ali, a gente não vai conseguir se aprofundar muito hoje, mas falar dessa linha, a Sunhead, que de trás para frente é Dermos, né? É uma linha que ela é industrializada, as fórmulas são do senhor, né? Então tem 2 indústrias que produzem essa linha com contrato de confidencialidade, porque na manipulação a gente não pode produzir em grande escala. Então sempre quando tem algo assim tem que ir para uma indústria. Então as fórmulas são do Dr. Gerson, é uma linha voltada para peles delicadas e especiais que a gente fala, né? Então a Sunhead cuida de peles especiais. E tem estudos aí no mundo que vem trazendo que lá para 2030, 2035, a gente vai ter um alto índice de pessoas com problemas de pele. Esses problemas de pele vão estar muito relacionados a problemas de ansiedade, né, emocionais, e a gente realmente vem vendo isso no balcão, no atendimento, né? Então, eu queria que o senhor falasse brevemente ali sobre essa linha. Eu sei que o senhor tem vários xodós dessa linha, né? Então, a gente vai ter aqui o Regener Águas, o Regener Emulsão, o Regener Gel, a gente tem o sabonete íntimo, né, com pH vaginal para as mulheres. A gente tem o shampoo oil, né? Que ele é um shampoo todo especial, que eu nem vou falar, porque ele gosta de falar, o shampoo Hair Loss, o sabonete, o Regener Soap, que é um sabonete que não tem fragrância, não tem corante, sem parabenos, né? É uma linha toda especial. Então, eu vou pedir para o senhor falar um pouquinho brevemente dessa história e, com certeza, a gente vai voltar em outros podcasts, né? Para poder abordar mais esses assuntos, porque são assuntos que as pessoas têm muitas dúvidas e estão sempre querendo saber um pouco mais, entender um pouquinho mais sobre essa dificuldade que se tem hoje, em pleno século XXI, desses problemas de pele que são tão corriqueiros, infelizmente. Então, a Sunhead, né, que é a marca própria da Dermos, ela nasceu de um trabalho multidisciplinar. Dr. Juliano, que veio pedir, vamos desenvolver, me ajude a desenvolver alguma coisa para cuidar da pele do paciente acamado, né? Para não formação de escaras, que é a lesão por pressão. Então, o paciente acamado, ele acaba formando lesões, feridas, né, que é uma situação bem grave. E nessa dúvida, nessa busca, nós chegamos no Regener Gel, que hoje assim ele se chama, né? Na verdade iniciou de outra forma, tá? Mas a gente foi trazendo isso para uma linha que a Dermos já vinha trazendo, uns sabonetes que não tinham ainda uma finalidade determinada, mas já eram produtos marca própria. Para quê? Que não fosse manipulado, mas que a gente pudesse comercializar dentro e fora da Dermos, né? E chegamos aí ao ponto de ter dentro da Sunhead a linha Regener, que é essa linha, né, citada agora, que nós determinamos, conforme as necessidades, para peles especiais. E o que são as peles especiais? Aquelas peles que necessitam de um cuidado específico. Tá? E então são as peles com dermatite, a pele do paciente diabético, tá? Que ele tem grande dificuldade de manter a sua estrutura e a condição de regenerar, né? Quando tem uma pequena lesão. A pele do paciente em tratamento oncológico, que ela vai ressecar e ela vai se fragilizar e vai, lembrando, como eu falei anteriormente, ressecando, ela escama, perde água e acaba gerando coceira, tá? E fica muito fragilizada, né? A pele do idoso, de uma forma geral, ela passa a ter as ceratoses, ela passa a ter problemas de mancha, ela perde o vício, ela perde o brilho, ela perde a beleza, né? E que a gente pode rever tudo isso, porque nós começamos a
criar formulações específicas e que hoje viraram produtos para cuidar dessas peles, tá? É uma linha que não tem fragrância, ela não tem corantes, ela não tem glúten, não tem lactose, não tem pigmento, ela tem, sim, bases fitoterápicas, plantas, tá? Em altos teores, tá? Muito bem escolhidas a dedo, né? E que trazem resposta. Muito bem misturadas, né? Que esse é o fator, um dos fatores principais. Muito, né? bem associadas, né? Sim. Com as suas dosagens determinadas, tá? E que hoje a gente tem uma clientela bastante assídua com eles, né? Então, quem começa a utilizar esses produtos já tem uma resposta muito interessante e fideliza, né? No caso do Regenera Águas, tá? Que ele tanto está lá na estética, né? Trazendo refrescância, reduzindo o processo inflamatório, mas ele foi desenvolvido para pós-radioterapia de câncer de mama, né? Porque lá tinha um processo inflamatório intenso que precisava de alguma situação que não medicamento químico, tá? Que pudesse trazer conforto para essas peles e evitar que avançasse muito o processo inflamatório. Né? Para quem não conhece, normalmente o paciente que está em radioterapia, o protocolo, né, é usar um produto, um hidratante na pele, né, um dermocosmético, costuma dizer, mas ir intercalando com um chazinho de camomila para fazer a compressa, né? Porém, muitas vezes o paciente já está cansado, debilitado, o chá que é feito hoje não pode ser usado amanhã, e aí eu costumo dizer que o Regenera Águas caiu como uma luva nisso, né? Com certeza. Porque traz essa facilidade, porque só borrifa ali, e realmente a radioterapia fica aquela questão que a roupa, o tecido incomoda. E, claro, caiu muito para a estética, né? Eu indico muito para os meus pacientes, porque ele traz uma qualidade de pele. Eu costumo dizer que ele é igual ou superior a uma água termal, com propriedades nutritivas muito mais acima, né? Do que uma água termal, né? Isso, ele é bem superior. Por quê? Porque ele tem muitos nutrientes. Quando nós pegamos o nosso carro-chefe da Sunhead, é a aloe vera. Uma aloe específica, né? E ela tem nutrientes maravilhosos ali em quantidades micro, né? Menores que as nano, tá? E ela tem esse benefício todo. Então, quando eu borrifo, por exemplo, o Regenera Águas e Aloe na micropigmentação de sobrancelha, eu tenho um excelente ganho, porque a pele não expele os micropigmentos que estão sendo colocados ali. A mesma coisa, né, que aconteceu lá na redução do processo inflamatório de mama, ou uma renovação celular, ou um peeling, tá? Ou uma queimadura, tá? De sol, né? Uma queimadura de fogo, tá? Uma queimadura de produto químico. Ele resolve muito bem todos esses processos. Então, ele fala que eu bati na porta, mas o produto já existiu, o Regenergel já existia, né? Era uma outra embalagem, né? Hoje ela está mais requintada, outro nome, né? Mas já existia, o Dr. Gerson já tinha desenvolvido, era usado no primeiro momento para cuidado com a pele de forma mais voltado para queimadura de sol, né? E aí a gente desbravou esse mundo aí. Então, são 12 anos. Confesso para vocês que toda vez que a gente recebe um depoimento de um cliente, que vem algum cliente, algum paciente falando do benefício, a gente se emociona até hoje. Já passaram mais de 15 anos, né? A gente tem uma história engraçada que ele não gosta que eu conte, mas a gente visitou várias casas de repouso, que eu queria que ele entrasse nesse mundo da enfermagem para ele entender um pouquinho mais o que eu queria, né? Até o dia que ele não quis mais ir, porque confundiram ele com o paciente, ele disse, não vou mais. Então, tem esse cuidado, A gente está chegando nos finalmente, mas eu queria rapidamente Regener. Da onde veio esse nome? É francês? Português? Tá mais para francês, né? Não, é uma forma de trazer um termo que seja compreendido pelas pessoas, que é regenerar, trazer de volta, né? E as peles, quando elas têm essas fragilidades, que a gente consegue cuidar adequadamente, que seja iniciando com o Regener Soap, tá? Que é um sabonete que não agride, é um sabonete que higieniza suavemente, tá? Não deixa resíduos na pele, portanto ele não sofre com a limpeza, né? Porque ele não destrói o manto hidrolipídico totalmente, tá? E depois complementa com o Regener Gel, o Regener Emulsão, tá? Ou águas mesmo, né? A gente está fazendo com que a pele trabalhe, tá? E ela se regenere, tá? E ela volte, seja na sua
oxigenação, tá? Na sua estrutura, na sua camada, né, córnea ali, para evitar a perda de água transepidermal, que estou falando em termos técnicos, mas é a evaporação e excesso que ocorre na pele muito ressecada. Então, ela traz isso de volta. E se ela tem uma lesão, ela cicatriza muito rapidamente, tá? Se ela tem manchas, ela acaba auxiliando também a redução ou minimizando, né, essas manchas, tá? Então, eles trazem benefícios maravilhosos aí, e como falasse, né, cada vez que vem um depoimento desse, para a gente é uma vitória, porque a gente conseguiu fazer aquilo que a gente quer, né? Trazer qualidade de vida, a começar pela qualidade da pele das pessoas que sofrem. Cada um sabe o quanto dói uma pele que tem grandes problemas. Como tinhas falado ali, futuramente, né, nos próximos 30 anos, vamos ter muito mais casos de problemas de pele. Por quê? É a condição das dermatites. Quanto mais industrializada uma cidade mais dermatite atópica tem. Tá? Por causa de sistemas de poluição, por causa de estresse, por causa de tantas outras coisas, né? E não só a dermatite atópica, como outras também. Tá? Aqui tem uma linha que veio para cuidar desse tipo de pele. Evitar as ites, que são as inflamações, tá? E trazer uma pele com conforto. O importante para uma pessoa é o quê? É que ela não sinta a pele, que a pele esteja confortável sobre o corpo. A pele é o maior órgão do corpo, está ali para proteger, né, os órgãos de uma forma geral, tá? E é a parte do nosso corpo que está em contato com o meio ambiente. É isso que eu ia falar, né? A pele é o maior órgão do corpo, então muitas vezes o pessoal acaba não dando tanta importância, mas é ali, quando eu penso num paciente que está hospitalizado, se eu tenho uma pele rompida, descontinuada, que a gente chama, é porta de entrada de bactéria e pode ter várias complicações, né? Infecções. Não é só a pele voltada para a estética, é para o cuidado, né? Para aquela criança ou aquele adolescente que tem dermatite atópica que não quer ir para a escola porque tem vergonha da sua aparência naquele momento. Enfim, são vários fatores. Bom, estamos chegando ao fim, infelizmente, né? Rapidamente passou. Queria agradecer a todos que nos acompanharam aqui, agradecer ao senhor. Acredito que ele vai querer outros podcasts. Eu já venho tentando arrastar ele, né, para cá, para fazer podcast. Então, acho que tem muito assunto, muito tema para a gente debater no sentido de trazer informação para a população, porque saúde também é isso, tá, pessoal? Saúde é a gente trazer informação para a população, para as pessoas estarem cada vez mais com conhecimento para que, né, isso possa auxiliá-las, né? E foi um prazer estar aqui hoje e vamos em frente com outros temas, aí com outros assuntos aí. E lembrando, né, que para a Dermos, um dos nossos valores é a informação. Né? Então, repassar a informação para os nossos clientes, repassar a informação para os profissionais de saúde, trocar quando a gente vai fazer cursos ou estuda ou busca informações técnicas, que seja aqui do Brasil ou fora, tá? E repassar isso para os profissionais, para que eles repassem para os seus pacientes e a gente consiga fazer assistência depois para esse paciente do profissional de saúde ali na farmácia, tá? É o que a gente quer, faz parte dos nossos valores, levar a informação leva conhecimento e o conhecimento leva uma qualidade de vida melhor, né? Então, isso é na estrutura, a base da Dermos está com esse fator, esse elemento importantíssimo, né? Perfeito, pessoal. Obrigado. Até a próxima. Parabéns. Para nós. Até a próxima. Valeu. Obrigado.